vale a pena, mas vale a pena fazer as coisas bem feitas. Ou seja, não vamos fazer um conteúdo só porque sim, porque se é para fazer uma coisa só porque sim, muito facilmente nos vamos cansar dele e muito facilmente vamos desistir de o fazer. Os produtores, se não estiverem apaixonados pelo conteúdo que produzem, acabam por desistir dele. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio de Por Dentro com Nos Bastidores do Popcasts. Já sabes que o Popcasts é a primeira plataforma integradora e impulsionadora de conteúdos digitais de língua portuguesa. Eu sou a Elizabeth Costa. Em cada episódio deste podcast vou dar-te conta do que está a acontecer no mundo dos conteúdos digitais. Vou falar com quem percebe do assunto e, é claro, dar-te conta dos mais recentes destaques do Popcasts. Tudo para te ajudar a seres um podcaster de sucesso ou, pelo menos, um ouvinte atento. Esta semana, o Por Dentro com é com Ruben Martins. Ruben Martins é o primeiro convidado de Por Dentro com Nos Bastidores do Popcasts. Porquê? Por muitos e bons motivos, mas sobretudo porque o Ruben é um apaixonado por podcasts e autor da primeira tese de doutoramento portuguesa sobre conteúdos digitais áudio. Comecei por perguntar ao senhor doutor em podcasts quem é, afinal, o Ruben Martins. E o Ruben Martins é tantas coisas. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre podcast, sobre o áudio, sobre a rádio. É algo que me apaixona desde sempre na minha vida e, portanto, é sempre bom estarmos um bocadinho à conversa sobre as coisas que nos apaixonam. Eu sou jornalista, sou podcaster, sou ouvinte de podcasts, sou professor na área da rádio. Portanto, eu hoje sou um bocadinho de tudo e o mais engraçado é que sou um bocadinho de tudo daquilo que eu mais gosto, porque eu efetivamente, a minha vida foi muito passada em torno do áudio, deste poder da rádio, que sempre me fez muita companhia nas minhas viagens, nos meus momentos mais solitários, nas minhas noites de trabalho e de estudo, e o facto de haver sempre uma voz disponível do outro lado para me falar ao ouvido, de certa forma apaixonou-me por este meio, e eu percebi que através da rádio e dos podcasts me sentia realizado. Então fiz todo o meu caminho a fazer investigação sobre podcasts, a fazer trabalho sobre os podcasts, a trabalhar em podcast num jornal diário, a fazer tudo e mais alguma coisa à volta disto. Tens um doutoramento em podcast, que é uma coisa... É verdade. Fiz a primeira tese de doutoramento sobre podcasts em Portugal, que é muito bom tendo em conta que a tecnologia tem cerca de 20 anos, ainda não tem 20 anos de existência, anda perto disso, e o que acontece é que nestes 20 anos ainda não tinha surgido uma tese sobre podcasts e eu acabei por escrever a primeira. Qual é que era assim a questão? O que é que estava em questão na altura? A questão era percebermos um pouco até que ponto é que o podcast em Portugal representava a afirmação de um novo meio distinto da própria rádio ou se no fundo acabava por ser uma nova dinâmica da rádio. Porquê? Porque a grande maioria dos formatos que nós assistimos são repetições daqueles que são os modelos da rádio tradicional, que são os formatos de conversa, de entrevista, de debates a 2 ou 3 pessoas. E em Portugal ainda não há um grande desenvolvimento do próprio mercado para partir para conteúdos mais profissionalizados. Ou seja, conteúdos que exigem mais edição, mais guião, mais equipas. E esse passo que nós ainda não estávamos a dar há uns anos e que já começamos a dar muito lentamente é o que faz verdadeiramente a diferença entre uma profissionalização que ainda não existia e um mercado que hoje já existe e que está mais composto, apesar de ainda não ser um mercado grande como noutros países para os quais tendemos a olhar muito, como os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido, Espanha também aqui ao lado, mas são completamente mercados muito diferentes do nosso. E diz-me uma coisa, disseste que eras professor, estás na Universidade Autónoma, ensinas a fazer podcasts? Sim. A ideia é que os alunos hoje percebam que o áudio tem muitas dinâmicas e muitas formas e que nós podemos trabalhar o áudio de muitas maneiras diferentes.
áudio não é só rádio não é a única expressão do áudio, os podcasts são uma dessas expressões e eu espero que os alunos saiam das minhas aulas a perceber que têm no áudio um aliado enorme para produzir conteúdos e para chegarem a uma audiência, e acredito mesmo que hoje para os alunos já faz sentido produzir este tipo de conteúdos. Já não há só aquele fascínio muito grande pela televisão e pela imagem, que é aquele grande fascínio que pessoas na casa dos 20 anos costumam ter mais, não é? Pelo facto da imagem ser mais atraente, pelo menos era isso que nos foi passado desde sempre. Hoje sabemos que o áudio também é um meio muito atraente e que muitos dos meus alunos gostam efetivamente de rádio, gostam efetivamente de podcast e querem seguir uma carreira nesta área. Mas nós começámos um ano com uma má notícia, que os podcasts tinham caído, pelo menos o número de novos programas tinha caído a pique, 80%. Hoje ainda dizes aos teus alunos que ainda vale a pena começar um podcast em 2023? Eu acho que sim, vale a pena, mas vale a pena fazer as coisas bem feitas. Ou seja, não vamos fazer um conteúdo só porque sim, porque se é para fazer uma coisa só porque sim, muito facilmente nos vamos cansar dele e muito facilmente vamos desistir de o fazer. O que acontece muito num mercado que não dá propriamente dinheiro aos produtores é que muito facilmente os produtores, se não estiverem apaixonados pelo conteúdo que produzem, acabam por desistir dele. E isso é a pior coisa que pode acontecer, não é? Nós não nos vamos lançar num projeto para ao final de 2 ou 3 episódios percebermos que afinal já não vale a pena. Portanto, se queremos lançar um podcast, sim, vamos a isso. Temos de ter noção que não vamos chegar a 1 milhão de ouvintes logo, não vamos chegar a 1000 ouvintes ao 3º ou 4º episódio. Temos de conquistar essa audiência, que temos um longo caminho pela frente, mas no final de contas, se investirmos o nosso tempo e o nosso amor também, de certeza absoluta que vai ser bem sucedido. Tu tens um podcast, pelo menos um, sobre um tema muito curioso, Sim. Que são os comboios. É verdade. E porquê? Bem, nós podemos pensar que é um conteúdo tão de nicho que não valia a pena ninguém falar para quem gosta desse nicho. Mas na realidade há um nicho de pessoas para quem até hoje não havia ninguém a falar. Ou seja, quem gosta de comboios não tinha até hoje um conteúdo com o qual se identificasse e que pudesse ouvir sobre aquela que é uma das paixões da sua vida. O que é que acontece hoje? Nós percebemos que havia ali um conteúdo, que havia ali um mercado, que havia ali um grupo de pessoas que queria que alguém lhes falasse sobre a ferrovia. E abraçou de tal maneira este sobrecarris, que é assim que se chama o podcast, que nós começámos a receber imenso feedback, pessoas a dizerem-nos: tens de visitar esta linha, tens de visitar esta estação, venham cá, vamos mostrar-vos XYZ, vamos a uma viagem, a um comboio histórico, queremos muito os conhecer. E acho que é muito importante, quando nós estamos a fazer um podcast, percebermos para quem é que o queremos fazer. E às vezes nós podemos não querer atingir 1000 pessoas, mas podemos querer atingir as 100 pessoas que nos interessam. E acho que quando nós começámos por fazer o Sobrecarris, nós pensámos, nós queremos chegar a pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, que gostam de ferrovia e que até hoje nunca tinham ninguém a perder tempo para falar com elas. Já percebi que para ser podcaster, uma coisa temos de ter, que é paixão por fazer podcasts, paixão por um tema. Mas o que é preciso mais para ser um podcaster de sucesso? Eu acho que o primeiro segredo para ser um bom podcaster é ser ouvinte de podcasts. Eu acho que o que acontece é que muitas das vezes nós partimos para a produção de conteúdos sem saber muito bem qual é o conteúdo que estamos a produzir. Ou seja, vamos fazer um podcast, então vamos estar ali 1 hora ao microfone, vamos falar umas coisas e vai ser um bom podcast. Eu acho que antes de fazermos isso, nós devíamos ouvir o que é que se faz lá fora, que formatos é que têm sucesso e porque é que têm sucesso, e como é que eu posso tirar alguma coisa desses formatos para fazer um melhor podcast. Ou seja, tenho de perceber que lá fora se fazem coisas com guião, com boa edição, com sonoplastia. Ok, eu consigo fazer isso também, vou fazer isso melhor no meu podcast. E aí sim está o segredo do sucesso. Antes de fazermos conteúdos logo, temos de perceber que conteúdo é que estamos a produzir. E para isso temos de ser ouvintes. A melhor escola de todas elas é ouvir
e só depois fazer, porque não podemos partir logo para fazer as coisas sem termos conhecimento delas. Só respondes se quiseres. Qual é que é o teu podcast preferido? É muito complicado, porque eu adoro ouvir várias coisas que são muito bem feitas. Eu acho que o meu podcast de eleição é um podcast do New York Times, o The Daily, que está... Em primeiro lugar, tem uma equipa enorme, portanto é impossível chegar lá sem equipa, sem recursos, mas eu acho que é um formato tão bem feito, tão bem pensado, tão bem editado, tão bem escrito, que me delicia a audição. Os meus ouvidos ficam... Eu saio daqueles 20 minutos completamente apaixonado pelo que acabei de ouvir. Querias fazer igual. Exatamente. Isso é uma ambição de todos. Só que a grande questão é que, infelizmente, não tenho o tempo que eles têm, nem os recursos que eles têm. E isso acaba por ser mas isso leva a a uma principal outra dificuldade. pergunta. É assim... É preciso muitos recursos para fazer um podcast? Não, eu acho que às vezes o principal recurso é mesmo o tempo. E o problema é que o tempo também é dinheiro nesse aspecto, não é? Porque nós, a maioria dos produtores em Portugal, não faz o podcast como principal atividade. Ou seja, faz nos tempos livres. E nos tempos livres, para se fazer uma boa coisa, nós temos de investir muito desse tempo. E esse tempo que estamos a investir, de certa forma, nós podemos não ver logo os resultados à partida. E isso afasta alguns produtores de fazerem coisas mais elaboradas porque não vêem dinheiro pelos conteúdos que produzem. Agora, eu acho que nós, acima de tudo, não é preciso muitos recursos em termos financeiros, é preciso termos tempo para pensar os formatos e para os produzir. E hoje o que nos falta mais é mais isso, temos tempo para podermos fazer outro tipo de coisas, para podermos trabalhar bem os nossos formatos. Nós andamos sempre a correr e isso é um bocado mau. E se começasses hoje um podcast, fazias sobre o quê? Eu acho que já experimentei um pouco de tudo. Eu acho que hoje não queria começar um novo. Eu acho que hoje o que queria fazer era os podcasts que tenho, mas com mais tempo. Ou seja, com mais... poder dedicar-me ainda mais àquilo que faço para fazer melhor. Ou seja, não ter estas restrições de estar numa corrida eterna de tenho de entregar um podcast amanhã, tenho de entregar um podcast amanhã e não posso falhar. As pessoas também devem pensar nisso, não é? É preciso publicar com regularidade, mas é preciso saber se temos fôlego para. Sim. Isso é uma coisa que devemos pensar logo desde o início. Ou seja, nós nunca devemos partir para a produção de um conteúdo sem percebermos qual é que é o esforço que aquele conteúdo nos vai dar no futuro, não é? Porque nós estamos a fazer uma coisa que implica que eu perca 10 horas por semana e eu só tenho 2 horas por semana para perder com aquele podcast, perder entre aspas, obviamente. Se calhar é melhor pensarmos numa alternativa, porque dificilmente será possível fazermos essa produção e assegurarmos que todas as semanas temos lá um episódio disponível. E que conselho darias a alguém como eu que está a começar agora um podcast? A primeira coisa é persistência, ou seja, não devemos desistir quando olhamos para os primeiros episódios e vemos que há pouca gente a consumir, ainda não tivemos o alcance que queríamos. É normal que nos primeiros tempos não tenhamos uma audiência grande e não devemos desistir por causa disso, porque a audiência constrói-se a partir do primeiro episódio e nós, a não ser que sejamos figuras públicas ou que tenhamos um grande suporte por trás que leva milhares de ouvintes a quererem ouvir o nosso conteúdo, nós vamos começar sempre do zero. E do zero é que se constrói uma audiência que depois fica fidelizada a nós e ao que nós produzimos. E isso é o mais bonito, que é a criação de uma comunidade em torno de um determinado conteúdo. É quando nós deixamos de ter só ouvintes para termos fãs daquilo que nós produzimos, que são pessoas que, aconteça o que acontecer, não querem que nós deixemos de produzir porque já estão tão ligadas ao que nós produzimos que querem que aquele conteúdo dure para sempre. E acho que isso é tão bonito, não é? E isso é uma coisa que só esta proximidade que o áudio nos traz é que só esta proximidade é que faz ser possível esta criação de uma comunidade tão íntima. E eu acho que isto é das principais magias que o áudio tem. Até ao próximo podcast, Ruben. Obrigado. Ruben Martins, um apaixonado pelo mundo dos podcasts, que deixou algumas dicas para quem quer começar um novo conteúdo digital áudio. Já a seguir, vou trocar 2 dedos de conversa com o Tiago Loureiro, que é especialista em SEO e redes sociais. Ele vai explicar-te porque é que é importante saber promover um conteúdo digital.
Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Gostas de podcasts? Ouves muitos podcasts? Gosto bastante e é por isso que me dá tanto prazer estar envolvido no podcast, porque é uma área que me desperta bastante interesse. Se ouço muitos podcasts, ouço a minha cota à parte, especialmente em viagem, onde aproveito para ouvir episódios de podcasts que sigo e que foram saindo, porque nem sempre ouço assim que são publicados. Então, não te vou perguntar qual é que é o teu podcast preferido, mas posso perguntar qual é que é o género, se ouves informação, comédia. Acima de tudo, comédia, não é? Uma pessoa gosta sempre de se rir e é sempre fácil de ouvir um podcast de comédia. É sempre uma boa forma até de começar o dia. Mas ouço também, nesta fase da minha vida, bastantes podcasts de desporto, de vida saudável, etc. Porque consigo recolher ali informação que me é bastante útil para a prática desportiva e acho que acrescenta mesmo bastante valor. Mas o ponto de partida desta nossa primeira conversa é: não basta publicar um conteúdo, temos de o promover. É mesmo assim, Tiago? É mesmo assim. Nós sabemos que com a chegada das redes sociais e com o boom do universo digital, se abriram muitas portas para estabelecermos linhas de comunicação uns com os outros. E isto para um produtor de podcast é uma oportunidade incrível. Fazer chegar mais longe o seu conteúdo, difundi-lo. Aliás, este espaço é um espaço altamente competitivo. Luta-se bastante pela atenção de quem consome os conteúdos. Por isso é que é tão importante e é essencial pensar numa estratégia de promoção. Caso contrário, vamos ficar certamente no vazio. E por isso é que é de extrema importância 3 passos: planear, implementar e medir. Quando digo planear significa que devemos identificar onde é que está o nosso público, focar aí o nosso esforço. A tentação, por vezes, é querer estar em todo lado, não é? Queremos estar em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streaming, ter um site, queremos ir a todo lado. E a não ser que sejamos o Joe Rogan, não é? Que tínhamos uma equipa imensa, isto vai esgotar o podcaster. Estar em todo lado vai esgotar os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso esforço, e o retorno pode ficar aquém, para além de que nos vai certamente cansar e vai-nos tirar aquela paixão que sentimos pelo nosso conteúdo. O ideal aqui é pensar: ok, o meu target está, sei lá, ou no Twitter ou no Instagram, e vou colocar toda a minha força aí. Quando refiro implementar, o que é que isto significa? Significa que devemos definir aqueles pontos mais operacionais, ou seja, o design e a estética da nossa comunicação, os timings e o seu formato. Por exemplo, se eu vou pôr todo o meu esforço a comunicar numa rede social, é importante que saiba quantas vezes vou publicar, qual é que é o melhor horário para o fazer, em que formato, com que aspecto, com que assunto, etc, etc. E aqui sublinho o assunto. Porquê? Porque a tentação muitas vezes é adotar uma linguagem autopromocional. Nós às vezes andamos nas redes sociais e aquilo parece um centro comercial, porque todas as mensagens são como montras de lojas, ou seja, ouve o meu podcast, que o meu podcast é o melhor do universo e arredores. E isto não é o que as pessoas estão à procura nas redes, não é? As pessoas, quando vão às redes, nós temos que ter consciência que as pessoas vão para se entreter, para se informar, para se pôr a par da atualidade. Se a minha comunicação é essa, ouve o meu podcast, que é o melhor do universo, isto tem muita possibilidade de fracassar. Temos de saber conversar com a nossa audiência e a partir daí acrescentar valor. Mas é assim que as pessoas descobrem um podcast. Como é que tu descobres que agora há um novo podcast no ar? Sim, é através da promoção, mas não uma promoção com uma linguagem pura e dura promocional. Ouçam já aqui, cliquem aqui. Não, o importante aqui é estabelecer uma conversa, estar a par das tendências, estar a par da linguagem da própria plataforma e estabelecer um diálogo que seja interessante, desperta a atenção de quem possivelmente nos pode ouvir. Eu queria só aqui também sublinhar o último passo que falei, porque é muito, muito importante, que é a medição, a medição dos resultados. Porquê? Porque é através da análise do desempenho desta nossa estratégia, só a partir daqui é que nós vamos conseguir tomar decisões com uma grande probabilidade de acerto. Nunca devemos tomar decisões através do achismo, ou seja, eu acho que isto é que vai resultar, vou pôr aqui todas as minhas fichas. Não, o mundo digital permite-nos medir tudo e é através dessa medição que nós temos que tomar decisões. Decisão com base em dados é extremamente fundamental. O primeiro passo também é estar atento aos números. Sempre, sempre. Não só aos números de escuta, aqueles números mais óbvios, mas também estar a perceber comportamentos, a que horas é que as pessoas acedem para ouvir o nosso podcast, onde, ouviu todo, não ouviu, até que ponto é que ouviu, porque é que não ouviu todo.
é muito importante perceber isto e agir em conformidade. A mim parece-me que os produtores, criadores de podcast têm muito trabalho às costas para conseguir um podcast de sucesso. É muito trabalho, apesar de ser algo prazeroso, não é? Não deixa de dar trabalho a fazer, a produzir e, neste caso, como estamos aqui a falar, a promover, a fazer crescer. Tiago, obrigada e até ao próximo episódio. Até ao próximo. Até a Kim Kardashian já teve um. Refiro-me a um podcast sobre True Crime, ou em bom português, um podcast sobre crime real. Real na medida em que relata eventos trágicos que aconteceram de facto a pessoas mais ou menos comuns, com vidas mais ou menos iguais às de toda a gente. Talvez por isso, há vários anos que esta categoria está em alta. Com um público que cresce a olhos vistos, os podcasts de crime real já conseguiram reabrir investigações e mudar veredictos. E tudo porque o público adora o tema. Geralmente são contadas histórias terríveis e arrepiantes que agarram o ouvinte à narrativa até ao último segundo. Segundo um estudo da Triton Digital, em relação à quantidade de downloads, a categoria crime real ficou em terceiro lugar, logo a seguir às notícias e à comédia. Mas matar porquê? Matar quem e matar como? Estes são os pressupostos do podcast Psicopatas Portugueses, da autoria de Joana Amaral Dias, que é psicóloga clínica e comentadora televisiva subejamente conhecida. Produzida em 2021, a primeira temporada de Psicopatas Portugueses continua a ser um dos mais aplaudidos podcasts portugueses de crime real. E, de novo produzido pela Broá, acaba de chegar ao Popcast o primeiro episódio da segunda temporada de Psicopatas Portugueses, com o título O Pequeno Mártir de Caxias. Em 2005, Caxias, bairro de Sá Carneiro. Morre Daniel, que era surdo profundo, ambliope e deficiente motor. Tinha 6 anos cronológicos, mas uma idade mental de 1 ano e meio. O violador, Fábio Cardoso, tinha 16 anos e era seu padrasto, namorado da mãe de 27. Mónica Curto era cantoneira na Câmara de Oeiras e também mãe de um outro menino de 4 anos que, tal como o sobrinho de 7 do agressor, também coabitavam debaixo do mesmo teto. Na fase de inquérito, o homicida, muito jovem homicida, começou por confessar, mas acabou por em julgamento negar ter agredido e violado o pequeno enteado perante a juíza do Tribunal de Oeiras. Impávido e sereno, Fábio escutou a condenação proferida pela juíza Amélia Ameixoeira. Não vacilou, não pestanejou, quando a magistrada salientou a sua personalidade gélida e com requintes de sadismo que terão levado, em agosto e em setembro do ano anterior, a violar, no mínimo em 4 ocasiões, a vítima mortal desta história totalmente sórdida e absolutamente macabra. A partir de agora, todos os meses podes contar com um novo episódio intrigante e arrepiante contado por Joana Amaral Dias, sempre sobre um crime português. Casos que fizeram capas de jornais e deixaram o país em choque. Psicopatas Portugueses promete emoções fortes. Não percas tempo e começa a ouvir no Popcast. Já a Andreia Pinto prefere a ciência, por isso é autora de um podcast que ainda vai nos primeiros episódios, mas já está no Popcast. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas sobre os seus percursos científicos e rotinas num laboratório. Mas em Ciência no Feminino não se fala só de ciência, também se fala sobre a vida de todos os dias. Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino.
Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas. Ciência no feminino para ouvir no Popcasts. E porque esta é uma plataforma para todas as idades, que tal adormecer ao som de uma história? Numa aldeia de casas baixinhas e feitas de pedra, havia uma casa com 2 andares, branquinha, que se destacava das outras. Tinha uma bungavilha cor-de-rosa a crescer-lhe pelas paredes branquinhas e um banco de madeira mesmo ao lado da porta. Nessa casa vivia a Matilde. Já lá tinha vivido e crescido a mãe da Matilde, a avó da Matilde e a bisavó da Matilde, que agora gostava de passar os dias sentada nesse banco de madeira a ver as pessoas passar e trocar 2 dedos de conversa com elas. A Matilde era uma menina tão querida e simpática, cheia de vida e alegria, mas era um nadinho exagerada. Quem a conhecia dava-lhe o desconto e dizia, a gracejar, que um dia a Matilde seria atriz, dado o drama, a alegria ou o exagero que dava às coisas que dizia. A Matilde adorava brincar na aldeia depois da escola. Há grandes vantagens em viver numa aldeia. Facilmente ia até ao pinhal por trás de sua casa, onde estava o antigo moinho do tio António. Agora era apenas uma casinha redonda em ruínas e com meio telhado a cair. A casinha perfeita para brincar. Certo dia, ouvi uns barulhos atrás de umas estevas, uns arbustos bonitos que ganham flores brancas no final do inverno. Ela ficou com medo ao início, mas depois quis ir ver mais de perto. Era isso! Ela tinha a certeza que era isso! Parecia-lhe mesmo isso! Um enorme castor de óculos vermelhos. É para te ver melhor. Não é nada disso. Sem spoilers. Se quer saber como acaba, é só clicar em Só Mais Uma História. As histórias são todas originais. A voz é da Miriam Gonçalves, que juntamente com a Raquel Bastos inventam histórias para oferecer aos mais pequenos. Ou quem sabe, também gostes de saber quem é o bicho-papão. E pronto, hoje não tenho mais nada para te dizer, a não ser que podes e deves ver e ouvir podcasts e videocasts no Popcasts. Também podes visitar o nosso blog, repleto de artigos sobre como construir um podcast. Segue-nos também no Facebook e no Instagram em popcasts.pt. Se tens um conteúdo digital para mostrar ao mundo, podes e deves entrar em contacto através do e-mail ajuda@popcasts.pt. Eu sou Elizabeth Costa. Este foi o primeiro episódio de Por Dentro com, nos bastidores do Popcasts. Até à próxima e bons conteúdos.